Olá, eu sou Maria Cristina Izar, falando diretamente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o canal do Associado. Tenho a honra de entrevistar o Dr. José Francisco Quer Saraiva, que irá nos brindar aqui com todo o seu conhecimento sobre os novos antidiabéticos, os novos anti-hiperglicemiantes, especialmente focando na redução do risco cardiovascular. Saraiva, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Cris. Eu acho esse espaço fantástico para a gente estar em conta-gotas e soltando para os nossos telespectadores a importância desses assuntos que são hoje de extrema relevância para o paciente. E eu diria que nos últimos anos o diabetes entrou de fato para valer na agenda do cardiologista. Na agenda do cardiologista, sem dúvida. Afinal, do que é que os diabéticos morrem? De doença cardiovascular. E se a gente, nesta visão de cardiovascular no sentido amplo, nós estamos discutindo a doença vasculocerebral, vascular cerebral. Também. E também a doença renal, que é uma doença essencialmente vascular. Então, eu diria que nós tivemos grandes desenvolvimentos no conhecimento da fisiopatologia do diabetes nos últimos anos e nós tivemos a oportunidade de verificar que alguns grupos de fármacos iam além do controle glicêmico. Eles poderiam trazer proteção cardiovascular. Desde a descoberta da insulina, um século, nós vimos nos debatendo, assim dizer, numa grande dificuldade de conseguir reduzir a mortalidade cardiovascular na população diabética. Então, na sua visão de cardiologista, como é que você vê hoje as perspectivas de tratamento para o paciente diabético, então, à luz desses novos estudos, desses novos fármacos que surgiram? Certamente, o controle e a diminuição do risco cardiovascular no diabetes, ela passa pelo controle dos múltiplos fatores de risco. Sem dúvida. Tem um trabalho realizado, um estudo observacional muito grande, recentemente publicado, de dados da Escandinávia, da Suécia especificamente, que mostraram de maneira muito clara. Quando você tem o diabético, com o controle da hemoglobina glicada adequado, com o controle da pressão arterial, com o controle dos lipídios, todos eles numa faixa recomendada pelas diretrizes e, ao mesmo tempo, esse indivíduo faz exercício e ele não fuma, você tem uma longevidade muito maior no diabético. Esse é o mundo ideal, né? E independente da faixa etária, esse indivíduo está relativamente protegido de um risco cardiovascular maior. Entretanto, à medida que você tem o descontrole dos fatores de risco, você acaba perdendo muito deste benefício. Então, controlar risco no diabetes vai muito além do controle glicêmico. Passa pelo controle da pressão, dos lípides, das mudanças de estilo de vida e do combate ao fumo. Claro que os grandes avanços recentes, eles caem sobre alguns estudos de segurança cardiovascular, que eu diria que passaram a ser estudos de proteção cardiovascular. Sem dúvida. Nós aprendemos muito isso depois da publicação do estudo EMPA-REG, com empagliflozina, que mostrou em mais de 7.000 pacientes de alto risco, eram pacientes todos portadores de doença aterosclerótica, que além de serem seguros, eles reduziram em 38% a mortalidade cardiovascular, tanto na dose de 10 quanto 25 miligramas. Isso também foi observado no estudo com a canagliflozina, que mostrou um benefício em desfechos combinados, morte cardiovascular, infarto e AVC não fatais. E mais recentemente no estudo DECLARE, onde o binômio morte e hospitalização por insuficiência cardíaca, nós tivemos aí uma redução também muito significativa. Botando tudo isto no mesmo caldeirão, o que é que nós estamos hoje vivendo? A proteção cardiovascular, mas não tanto na redução do infarto, não na redução do AVC, e sim na prevenção de hospitalização e morte por insuficiência cardíaca. Quando a gente analisa os dados do EMPA-REG, do CANVAS e mais recentemente do DECLARE, aonde nós encontramos um denominador comum,
na proteção contra a evolução da insuficiência cardíaca. A ponto das autoridades regulatórias, diante desses resultados, autorizarem os cientistas a passarem a estudar estas mesmas moléculas em indivíduos não diabéticos, com insuficiência cardíaca. Que é o próximo passo. Nós não sabemos que insuficiência cardíaca era esta. Perfeito. Se era com fração de ejeção reduzida ou preservada. E são patologias diferentes, de comportamentos diferentes e ambas de má evolução. Obviamente que não poderíamos deixar de comentar também sobre a proteção renal, aonde esses medicamentos, nesses estudos, mostraram diminuição da progressão para insuficiência renal terminal, diálise, transplante e morte renal. Um grande avanço. A segunda grande onda de proteção veio com os agonistas da GLP-1. O estudo líder com a liraglutida, ele foi um estudo emblemático porque ele mostrou pela primeira vez que um análogo de GLP-1 poderia ir além do controle glicêmico, poderia ir além de uma redução do peso, e o que nós observamos foi uma redução tanto na mortalidade cardiovascular quanto na mortalidade por todas as causas, e também uma proteção renal. Aqui nós já conhecíamos um pouco mais dessas moléculas. Nós sabíamos que elas tinham um efeito anti-inflamatório, um efeito de melhora de função endotelial, um efeito de proteção na aterogênese, evitando a progressão da aterogênese, e vários estudos experimentais caminhando na proteção vascular, miocárdica e renal. E o que nós vimos no líder foi esta confirmação destes resultados. Mais recentemente, a publicação de estudos com a semaglutida, ainda não disponível no Brasil, indo na mesma direção, e surpreendentemente estas moléculas, elas indo para a proteção macrovascular. O estudo SUSTAIN mostrando redução na taxa de AVC não fatal, e o estudo líder também mostrando uma redução na taxa de infartos. Ou seja, atuando provavelmente mais sobre a aterogênese. E agora, recentemente, as publicações do estudo Harmony com a albiglutida, mostrando os resultados indo nos mesmos sentidos. Aqui, há que fazer uma diferença. Essas moléculas, a albiglutida, a semaglutida, a liraglutida, elas têm uma homologia muito próxima do GLP-1 humano. Sim. E quando você pega as hexendinas, que são moléculas que são análogos de GLP, porém não com a mesma homologia que nessas primeiras vai aí para a taxa dos 90%. São agonistas, mas não análogos. São agonistas não análogos, os resultados não têm a mesma, vamos assim dizer, a mesma força. Sim. Que foram moléculas como a hexenatida e a lixenatida. Eles parecem promover algum tipo de proteção, mas não certamente com nesta mesma magnitude. Perfeito. Então nós ainda temos que aprender muito, mas o que eu diria hoje, definitivamente, o cardiologista tem que conhecer diabetes, ele tem que ir além do controle glicêmico, isto vale para o clínico e para o próprio colega endocrinologista, que conhece a fundo não só a fisiopatologia, mas o tratamento do diabetes. Mas qual é a mensagem que eu trago para o cardiologista, para o clínico e para o endócrino que nos assiste? Se você tem um paciente de alto risco cardiovascular, com doença estabelecida, ou mesmo com múltiplos fatores, hoje, além da metformina, a escolha por um análogo de GLP e por um inibidor de SGLT2, ele vai na via da proteção. As diretrizes hoje já reconhecem isto, as nossas diretrizes brasileiras conjuntas com a Sociedade de Endócrino e com a Sociedade de Diabetes. Pioneiras, né? Absolutamente pioneiras nessa união e nessa publicação, foi fantástico. E eu diria que as nossas diretrizes também vão na mesma mão, vão na mesma direção que as diretrizes europeias e que as diretrizes canadenses e norte-americanas. Eu diria que nós estamos vivendo nesta área um mundo em transformação e, além da mensagem, controle os fatores de risco. Quando você for a tratar o seu paciente, busque personalizar o seu paciente naquele tratamento que mais se adequa e mais protege. Muito obrigada, Dr. Saraiva. Nós tivemos a oportunidade de ter uma ampla discussão, uma ampla conversa sobre a importância dos novos fármacos no controle do diabetes e na redução de eventos cardiovasculares. Até a próxima!